vão fazer direto. Vocês não vão precisar desse intermédio, porque vocês já evoluíram. Mas naquele dia, ou seja, não é agora. Porque ainda estamos no momento de provas e expiações. Ainda precisamos de figuras, parábolas. Quantas vezes os Espíritos responderam a Kardec: por que não tendes vós uma palavra para cada coisa? Que eles têm que ficar aproveitando ideias para fazer comparação. Quando perguntou-se aos Espíritos: os Espíritos são imateriais? Eles responderam: porque não tendes uma palavra para exprimir cada ideia. Incorpóreo seria melhor o termo, porque são matéria, um tipo de matéria, quintessenciada, mas são matéria. E a gente chama de imaterial. Então vejam que ainda nos faltam palavras em função da falta de conhecimento acerca do assunto. Então ainda não estamos naquele dia. Mas vejam que nesse capítulo 16, Jesus está deixando claramente escrito, não, ele não escreveu, dito para nós, que nós evoluiremos, que nós teremos um momento em que a consciência estará clara e não estaremos distantes da ideia do Pai. E aí nós teremos uma outra ideia, que nós trabalharemos no final. Aí entenderemos porque Jesus disse: meu Pai e eu somos um. Porque aí nós entenderemos a nossa origem em Deus, a nossa essência, que a criatura passa a ligar-se e a entender o Criador. E entenderemos por que o salmista, lá no Salmo 82, versículo 6, eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Veja que interessante. Lá no Salmo, Velho Testamento, está dizendo o salmista: eu disse aludindo à ideia de Deus, está dizendo, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Vejam que mais uma vez o Gênesis, o Velho Testamento vem trazendo a ideia de que nós somos criaturas de Deus, que trazemos por decorrência a essência de Deus, de tal forma que o salmista diz: sois deuses. E Jesus corrobora essa ideia. Lá no capítulo 10, versículo 34 do Evangelho de João, Jesus vai fazer uma pergunta: não está escrito na vossa lei sois deuses? Não está escrito. Não. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? As pessoas têm hábito de dizer: Jesus falou, sois Deus. Jesus nunca falou isso. Quem falou isso foi o Salmo. Jesus perguntou: não está escrito na vossa lei, sois deuses? É muito mais forte do que ele se ele tivesse dito, sois deuses. Porque ele traz uma ideia que já era cultivada, mas as pessoas não se sentiam deuses. Então ele pergunta: acaso não está escrito na vossa lei, sois deuses? Se vocês são os deuses, por que eu não posso ser filho de Deus? Ou filho de Deus? Se todos somos filhos do Altíssimo, diz o Salmo. Perceberam que Jesus andava atrelado ao Velho Testamento? Ele não fugia às regras. Por isso ele diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Para ele dar o verdadeiro cumprimento, ele tinha que conhecer essas leis. E até para derrogá-las ou abrogá-las, ele precisava conhecê-las. Então ele conhecia como ninguém essa lei. E aí ele foi perguntar: não está escrito na vossa lei, sois deuses? Então por que vocês não se sentem assim? Por que vocês não fazem por merecer esse título de filhos do Altíssimo? Por que nós não nos sentimos assim? Por que nós nos achamos ruins, péssimos, esquecidos no mundo? Naquela
aquele texto que acabou transformando-se numa oração católica, mas que não era uma oração, era um texto cuja autoria não se sabe, mas foi apropriada, que transformou numa oração, os degredados filhos de Eva, que aqui chorando, gemendo nesse vale de lágrimas. Aqui só é vale de lágrimas para quem quer chorar, porque para quem não quer, aqui não é vale de lágrimas. Para quem entendeu a sua essência, ele não se sente a pior das pessoas, ele se sente um dos filhos do Altíssimo, ele se sente Deus com D minúsculo, porque afinal trazemos a essência de Deus em nós, a perfectibilidade nós a temos. Como me sentir ruim se eu posso me melhorar? Eu me sentiria ruim se eu nunca pudesse me melhorar, se eu não pudesse crescer, se eu não pudesse evoluir. Mas eu trago toda essa potencialidade. Por que eu não evoluo? Porque eu não quero. Porque me falta o exercício de algumas das potências da alma: o pensamento, a consciência, a vontade, o livre-arbítrio, o amor, que são as potências da alma, que nós não as exercemos. Não entendemos que temos isso em potencial, está latente, aguardando o momento para a eclosão. E qual é o momento? O momento das nossas atitudes. Como nos sentirmos bem, recebendo toda essa estrutura, dizendo-nos que somos seres criados por Deus com a sua essência e fadados à evolução. O único determinismo absoluto que nós temos na nossa existência é que cresceremos, é que evoluiremos. Então, por que ficar, mineiramente falando, amassando o barro e não crescendo? Lamentando, reclamando. Veja que aqui nós buscamos escritos de mais de 3.000 anos que vieram para nós na nossa estrutura de pensamento religioso para nos falar: olha, você é muito mais do que você está imaginando. Você se faz de perdido porque não quer ser encontrado por você mesmo. Acorde e perceba que você tem uma estrada enorme para caminhar. Deus lhe criou com uma finalidade: evoluir. Mais nada. E aquilo que seria aparentemente uma punição de rastejar na terra é uma oportunidade de crescimento por estar na terra. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Cuidar de si, cuidar dos outros, cumprir a sua parte na obra da criação. Então aqui é para a evolução. Por mais difícil que eu possa achar isso aqui, é para o meu melhor, é para o meu crescimento. Estar encarnado não é punição. Estar encarnado é oportunidade de crescimento. Questão 132 do Livro dos Espíritos. O Espírito São Luís chama atenção para isso, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala que a encarnação nos é obrigatória para que nós possamos, através de uma ação material, criar a nossa condição de crescimento. Ou seja, estamos na Terra para atitudes materiais, ações materiais, e não só contemplação. Por isso, quando olhamos a lei de adoração, os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos que a vida contemplativa não é agradável a Deus. Dizem eles: Deus quer que se pense nele, mas não somente nele, porque se estás na terra é porque tens obrigações a cumprir na terra. Lá na lei de adoração. Então não é abstrairmos da materialidade para atingirmos a espiritualidade, é desenvolver na materialidade os princípios da espiritualidade para que espiritualizemos a matéria. Por isso estamos encarnados nela, com essa essência evolutiva, com essa essência do próprio Criador.
Tudo bem até aqui? Mesmo? De verdade? Muito simples, não é? Ele disse aqui muito simples. E é muito simples. Porque aquilo que é para aprendizado não pode ser complexo, senão não se aprende. Daí Jesus trabalhar com essa ideia: graças te dou, meu Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Porque é factível de aprendizagem, de percepção, na hora certa. Quando os olhos não estiverem mais cobertos com as escamas, como Jesus chamou a atenção do cego, quando cura-o, tira-lhe as escamas, ele faz uma pergunta duas vezes. Logo que saem as escamas, ele pergunta: o que vedes? Ele fala: homens como colunas, porque ele sabia palpar as colunas, ou seja, estou vendo um monte de risco. Depois Jesus aprofunda a cura e diz: o que vedes? Pessoas andando. As escamas dos nossos olhos saem paulatinamente. Nós vamos aprendendo e discernindo, aprendendo e discernindo. E aí vamos crescendo. Sem precisar mudar a palavra que foi dita, apenas mudar a condição de entender. Tu tendes, disseram a Jesus, palavras de vida. Vós tendes palavras de vida. Vós tendes palavras de vida eterna. São palavras constantes. Basta que simples observemos. Vejam que nesses ensinos está qual o fundamento? Nós não somos qualquer um. Nós somos um. Não o cara, mas somos quase o cara. E vejam a atenção que Jesus dedica às pessoas. Ele chegou para Pedro e André: joga tuas redes fora, pois farei de ti pescador de homens. 5 segundos. 5 segundos ele mudou a vida desses dois. Chegou para Levi, estava sentado, coletando impostos, levanta e segue. 1 segundo. Ele mudou a vida de Levi. Em poucos segundos, Jesus mudava a vida das pessoas. Poucos segundos. E numa tarde, lá em Cafarnaum, ele resolve: vamos dar um passeio, vamos até Gadara. Entra no barco, cruza o lago da Galileia, de uma ponta a outra, mais ou menos uma tarde de viagem, para atender a uma só pessoa, cujo nome nós nem sabemos, porque o texto não nos traz o nome. O chama de um endemoniado gadareno. Não número, um artigo indefinido. Endemoniado gadareno, ou seja, lá. E ele perde, entre aspas, vamos arredondar as contas, 4 horas. Quantos segundos nós temos em 4 horas? 1 hora, 3.600 segundos. 4 horas, 14.400 segundos. 14.400 segundos. Vamos supor que ele levasse 10 segundos para mudar a vida de pessoas. Naquela tarde ele mudaria a vida de 1.440 pessoas. E ele deixou de mudar a vida de 1.440 pessoas para cuidar da vida de uma pessoa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as tuas ovelhas, e as ovelhas seguem a sua voz. Qual pastor que, tendo 100 ovelhas no rebanho e uma se perde, não deixa as 99 no guardado e vai ao encontro daquela uma, e atrás dos ombros, feliz? E nós achamos que estamos jogados no mundo e ninguém olha por nós. Ele foi atender um, quer dizer, qualquer pessoa nossa, e foi atender esse alguém. E em tese, foi atender numa antes da hora. Porque ele chega em Gadara, quando pisa na praia, o endemoniado se apresenta e diz: que temos nós contigo, Senhor filho de Davi, porque vieste nos atormentar antes do tempo. Olha a pergunta que ele faz. Quer dizer que tem tempo certo para atormentar? Tem. Obsessão tem hora para acabar. A hora que o obsediado acorda e muda de conduta.
Mas Jesus foi lá para mostrar que ele tinha condição de ajudar aquele, e depois ele podia dar um passo. Isso é o que nós chamamos de misericórdia. Sentimento cordial para com a miséria. Mas o Velho Testamento traz um símbolo belíssimo dessa perfeição da nossa existência e da nossa individualidade, em que Deus nos olha individualmente, indivíduo a indivíduo, que está em tese, um diálogo entre Abraão e Deus. Abraão vai conversar com Deus a respeito de um detalhezinho lá, um problema simples, que ele ia destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra, porque ele estava com capricho. Não sei, vou destruir esse povo. E Abraão pergunta, mas Senhor, por que tu farás isso? Ele diz, pela iniquidade, por causa da iniquidade das pessoas. E Abraão começa a fazer umas interrogações para Deus. Senhor, mas se lá, ele se referia a Sodoma, se lá tivermos um quarteirão de pessoas boas, mostre-me esse quarteirão e eu pouparei a cidade toda. E Abraão fala, Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites com minha pergunta, mas e se não um quarteirão, uma rua de pessoas boas? Mostre-me e eu poupo a cidade toda. Mas Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo. Uma casa de pessoas boas. Mostre-me e eu pouparei a cidade toda. Mas Senhor, não te irrites comigo. Uma pessoa boa poupa a cidade toda. Veja, o que é a ideia desse, entre aspas, diálogo? Por causa de um que mereça, os outros também são atendidos. E nós achamos que nós, os inocentes, pagaremos pelos pecadores, quando os pecadores são olhados pelos olhos dos inocentes. Vejam como nós desvirtuamos a justiça de Deus. Vejam como nós mudamos os conceitos em função das nossas limitações, porque não entendemos isso, que nós somos esses seres que trazemos essa essência, e porque o Criador quererá nos destruir, brincando lá para destruir, não, está ensinando diversas coisas, a conviver com as pessoas, mesmo não concordando com elas, mas compreendendo-as. Mostre-me esse um, eu pouparei a cidade toda. E a gente fica longe desses conceitos, achando que são historinhas, e os ensinos chegando, dizendo, olha, presta atenção nisso, porque aqui está um ensinamento de vida, para que nós olhemos a vida com olhos diferentes, e não só com esse olhar exclusivista, mas um olhar mais amplo, para perceber que todos somos criados pelo mesmo Criador, temos as mesmas potencialidades, mas não temos as mesmas atitudes, por pura e simples vontade, que é o livre-arbítrio. E aí, percebendo tudo isso, que somos criados à essência do Criador, nós então temos todas essas potências do Criador. É até interessante que Kardec percebia isso antes de ser Kardec. Ainda como professor Rivaio, em 1828, ele escreve uma proposta educacional para a educação pública francesa. 28 anos, mais ou menos. 24 anos, desculpa, ele tinha. 1828. E na proposta, ele dá uma definição para a educação. Então ele diz, a educação é a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os dos vícios. Ele parte do princípio que todos têm potenciais bons, que todos têm germes de virtude e vício, bem e mal, e que a educação deve focar nas virtudes e fazê-las crescer, porque aí ela abafa os vícios. Então já partia dessa ideia, ele só tinha uma dúvida, ele não conseguia compreender as ideias inatas, pessoas que já nasciam com pendores diferentes,
E depois ele foi compreender lá na questão 644 e foi explicar que ali a chave das ideias inatas estava na reencarnação. Mas vejam que já a partir dessa ideia que nós temos esse germe. E aí então nós temos os potenciais divinos em nós. E é isso que Leon Denis vai trabalhar na terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. E ele elenca essas potências da alma partindo desse pressuposto que nós somos seres divinizados, que nós somos seres que trazemos a essência de Deus, e que o que nós deveríamos fazer é colocar essas essências a serviço da nossa evolução. Por isso ele coloca na terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. E dentre essas potências ele elenca o pensamento. E aí vamos à questão 833 do Livro dos Espíritos. Há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves, pode se deter no voo, mas não aniquilá-lo. Então nós temos pelo pensamento o exercício pleno da nossa liberdade. Não temos entraves ao pensar. Não temos nenhum limite para o pensamento. É o veículo de comunicação do espírito. É a medição de velocidade da sua locomoção. Locomove-se com a velocidade do pensamento, pois naquilo que pensamos é onde estamos. Então vejam, isso o homem tem como liberdade absoluta. E Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, capítulo 24, está na página 495, o pensamento é criador, atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Aí já começa a chamar a atenção para uma seriedade. Somos livres para pensar, mas precisamos lembrar que o pensamento é criador, que o pensamento gera a palavra, que o pensamento gera a ação, e com esse pensamento nós construímos, ou de forma grandiosa ou de forma miserável, a nossa vida. Há um brocado latino que diz: cogitatus nemo poemo quatitus. Significa ninguém é condenado pelo que pensa. Mas os Espíritos mostram que não tem efeito esse ditado. Que aquela fase da conjectura, que para o criminoso do intercrimes a conjectura não é punida, senão sucedida de atos, aqui eles dizem que a conjectura é punida, porque denota a personalidade da pessoa, que por falta de oportunidade não age, mas vontade tem de agir, só não promove. E aquilo já denota a forma miserável com que ele vai estruturar sua vida. O pensamento é criador. É um atributo que trazemos, é uma potência da alma, um atributo divino que deveria ser usado somente com essa finalidade e não com finalidades destrutivas. E aí cogitamos e assumimos a responsabilidade dessa cogitação, porque o homem é livre para pensar, mas Deus conhece o pensamento desse homem. Hoje nós falaremos sobre isso, quando entrarmos na ideia de consciência. Então, como nós olhamos, como nós percebemos o nosso pensamento? O pensamento divino é criador, sucedido por palavras. Significa que as palavras deveriam ser criadoras e não destrutivas. Mas elas são destrutivas porque sucedem a um pensamento destrutivo. E o pensamento determina o nível evolutivo daquele que pensa. Veja.
não entendemos o valor de uma palavra. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, Logos, palavra. E o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por causa do Verbo. Veja essa frase de João. Tudo que foi feito por causa do Verbo, por causa da palavra. Nos remete lá no Gênesis bíblico de novo. Todas as vezes na parábola que Deus cria alguma coisa, como que é escrita essa criação? E Deus disse, haja luz. E Deus disse, nasça a semente, nasça a planta que dê semente. E Deus disse, nasça a planta que dê semente e dê fruto. E Deus disse, nasça animais que rastejam, nasça animais que andam, nasça animais aquáticos. E Deus disse. Toda a criação é precedida pela frase de Deus. Tudo que foi feito por causa da palavra. Então, lá no simbolismo do Gênesis, Deus disse. A palavra é criadora. E quando a usamos com outra finalidade, que não seja soerguimento, nós estamos desvirtuando o sentido da palavra. Porque estamos alterando o nosso próprio pensamento. Então somos livres, absolutamente livres no pensamento, mas somos responsáveis pela imagem que criamos. Já viram uma história em quadrinho? Já leram história em quadrinho? Temos aquele balãozinho lá de fala, não temos? E temos o balãozinho de pensamento, não temos? Que é aquele balão com as bolinhas assim. Então está lá o Cebolinha olhando para a Mônica, conversando com ela um outro assunto, e ele pensando lá num plano infalível, que são sempre falíveis, mas ele sempre acha que são infalíveis, para pegar o Sansão e tornar-se o dono da lua. Até tem esse negócio do dono da lua, é interessante, porque para mostrar que a gente tem que saber claramente o que pede. Ele pediu para um gênio que apareceu para ele: eu quero ser o dono da lua. E aí muda a tirinha e está lá na lua, sendo o dono dela, porque ele queria dizer dono da rua. Então, quando nós não sabemos pedir, nós recebemos conforme o pedido. Como ele não sabe exprimir o R, ele fala é o L, ele diz: eu quero ser o dono da lua. Está ele lá na lua, pendurado nela, dono dela. Ele não soube dizer que queria ser o dono da rua. Então vamos definir bem o que nós queremos, que a vontade tem que ser dirigida. Vamos ver isso claramente. Mas está ele lá conversando com a Mônica e pensando no plano infalível, vendo aquele Sansão de orelhinhas todas amarradas, nós e etc. A Mônica está vendo o que ele está pensando, mas o leitor está vendo o que ele está pensando. Nossa vida é uma revista que, quando emitimos o pensamento, os leitores veem. O que Paulo chamou de nuvens de testemunhas. O pensamento ele fica recôndito ao outro que está conosco, mas não aos espíritos que nos olham. E nós nos ligamos a eles pelo que pensamos. Então essa potência criadora nós podemos destruir. E aí teremos uma vida miserável. Já paramos para prestar atenção nas frases que nós proferimos, nos pensamentos que nós exalamos, que André Luiz chama lá no livro Os Domínios da Mediunidade de hálito mental? Quantos hálitos mentais acecolados nós emitimos? Veja, e ele associa a outros acecolados, e aí vamos criando as nossas limitações. Então temos que ter um cuidado, não um policiamento, mas uma observação daquilo que pensamos. É natural que tenhamos pensamentos de relance, sim, e alguns assim não muito agradáveis, de relance. Os Espíritos disseram isso para nós. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, aquela